Divinópolis, 97 anos. Cidade quase centenária, mas ainda com muita disposição para crescer. É integrada por gente daqui, dali e de outras terras. Sua população está estimada em 210 mil habitantes, distribuídos em área de 716 quilômetros quadrados. O município é contado entre os 100 maiores do Brasil, sendo importante centro de cultura, além de possuir respeitável parque de indústria pesada e grande rede comercial e de serviços. Primitivamente, a região de Divinópolis foi habitada por indígenas. Seus vestígios foram encontrados em pontos diversos, nos vales dos rios Itapecerica e Pará, que cortam o município. Embora não haja consenso sobre qual ou quais tribos viveram na região, os índios candidés são sempre lembrados, denominação também atribuída a Manuel Fernandes Teixeira e aos fugitivos de uma revolução em Pernambuco, os quais em 1710 teriam se escondido na ilha próxima da Cachoeira Grande. Este ponto do rio, que se denominava Passagem do Itapecerica, estava no caminho que ligava Barbacena a Pitangui e Tamanduá, hoje Itapecerica, onde havia extração de ouro. Em março de 1770, Manuel Fernandes Teixeira doou 40 alqueires de terra e um lote de casas à Diocese de Mariana para a construção da igreja e a instalação da freguesia do Divino Espírito Santo. Por volta de 1800, o lugarejo possuía vários nomes: Passagem do Itapecerica, Paragens do Itapecerica, Itapecerica e Arraial do Espírito Santo do Itapecerica. De acordo com o mapa da população do termo de Pitangui, do ano de 1813, havia no arraial 1.154 habitantes, sendo 378 brancos, 242 pretos livres, 323 mulatos livres e 211 escravos. Em 1839, por lei provincial, o arraial tornou-se distrito. Com a revisão administrativa da província de Minas Gerais, em 1847, o distrito passou da jurisdição de Pitangui para a de São Bento do Tamanduá. Fato que viria a determinar melhores perspectivas para o distrito foi a inauguração da ferrovia, em 30 de abril de 1890. Em um ano apenas, foram construídas a Estrada de Ferro e a estação, que recebeu o nome de Henrique Galvão. Em meados de 1911, quando aqui moravam 17.070 habitantes, a Lei Estadual 556 determinou a emancipação do município de Henrique Galvão, cuja instalação aconteceu em 1º de junho de 1912, sob a liderança de Antônio Olímpio de Moraes. Em setembro desse mesmo ano de 1912, o novo município recebeu o nome de Divinópolis, mantendo-se sob as bênçãos do Santo Espírito. Divinópolis, que obtivera importantes transformações políticas, sociais e econômicas com a ferrovia, recebeu em 11 de agosto de 1924 os primeiros religiosos da Ordem dos Frades Menores, que assumiram a paróquia do Divino Espírito Santo, bem como empreenderam a construção do santuário e do convento de Santo Antônio, em área desabitada e coberta de mato, o que mudou a paisagem com as novas formas arquitetônicas e a concepção estética dos divinopolitanos, com a monumental pintura do frade pintor Frei Humberto Randag. Aqui, os franciscanos instalaram o Seminário Maior, para o qual convergiram teólogos de várias partes do Brasil e da Europa, principalmente da Holanda, o que transformou Divinópolis em um dos maiores centros teológicos do país, estimulando e dando grande dinamismo à cultura local. Ainda na área religiosa, a cidade acolheu vários credos. Em 11 de julho de 1958, foi criada a Diocese de Divinópolis, cuja instalação ocorreu em 17 de maio de 1959, na nova Catedral do Divino Espírito Santo, construída no lugar da antiga matriz.
A situação privilegiada de Divinópolis, com 2 rios e excelente sistema rodoferroviário, favoreceu um crescente desenvolvimento industrial, cujas condições haviam sido criadas no início do século XX com a ferrovia. Entre as décadas de 1950 e 1970, inúmeras indústrias vieram suplantar, em termos de número de unidades instaladas, o ramo da siderometalurgia, que se destacara. Empresa de alimentos, calçados, móveis e principalmente confecções. Hoje, o município é considerado um dos maiores polos confeccionistas do Brasil. Em 1972, foi implantado o Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo, para a retirada das indústrias da área urbana e a disponibilização da infraestrutura para as novas, além de 300 mil metros quadrados com reservas florestais às margens do Rio Pará. Na área da educação, na década de 1950, Divinópolis dispunha de poucas escolas. Eram somente a Escola Normal Mário Casasanta, o Ginásio São Geraldo e a Escola Profissional da Rede Mineira de Viação, além do curso de Teologia dos Franciscanos. Hoje, o município dispõe de dezenas de escolas de 1º, 2º e 3º graus, além de várias unidades profissionalizantes. Com uma população estimada em 210 mil habitantes, Divinópolis é cidade-polo da região centro-oeste de Minas Gerais, desempenhando relevante papel. Sua influência é estabelecida por meio da arte, da cultura, do seu intenso comércio, dos serviços bancários, da educação, da saúde, da religião, dos organismos federais, estaduais e particulares nela sediados. Às vésperas de completar seu 1º centenário de emancipação, Divinópolis conclama todos os divinopolitanos para uma reflexão mais profunda sobre a sua história, sobre a realidade presente e a cidade que queremos construir para viver. Cidade Esperança, tu sonhas e anseias, por lindo futuro de verás grandeza, em que colhas tudo o que hoje semeias, com olhos em alvo na tua realeza.